Eu queria rapidamente com o Jamil sobre o outro assunto dele, da coluna dele, falando sobre o Conselho de Segurança da ONU também, que aprovou uma resolução dos Estados Unidos que reforça o plano de paz para a faixa de Gaza. Queria que você trouxesse para a gente também essa notícia, Jamil, que as medidas elas incluem, inclusive, o envio de uma força internacional e um caminho para um futuro Estado palestino. A resolução foi aprovada por 13 votos a favor e com abstenções da China e da Rússia. Será que a gente pode acreditar que isso vai chegar? Isso vai ser colocado em prática? Olha, Fabíola, foi um passo gigantesco que foi dado ontem pela noite em Nova York, quando o Conselho de Segurança da ONU, então, endossou o plano Trump para Gaza, inclusive com o voto dos países árabes, inclusive com o apoio da autoridade palestina. E aí foi curioso porque o embaixador da Rússia, basicamente, que se absteve, não vetou, ou seja, o processo vai adiante, não vetou, mas ele fez um discurso muito curioso, porque ele disse o seguinte: olha, eu não sei se vocês notaram, mas basicamente esse plano de Trump para Gaza é basicamente a criação de um protetorado americano, né? Com o próprio Trump como líder, basicamente, desse processo. É muito complicado, etc. E aí o russo manda um recado aos países árabes, dizendo o seguinte: não digam depois que não foram avisados. Eu achei, no mínimo, curioso o russo mandando um recado aos países árabes, criticando basicamente os países árabes por ter aceito esse acordo. O acordo prevê, por exemplo, o envio de tropas internacionais para Gaza. Também prevê a criação de uma espécie de conselho que vai, basicamente, governar Gaza pelos próximos 2 anos e que, claro, eventualmente vai ser um processo de transição para que, em algum momento, os palestinos tenham, de novo, o poder sobre Gaza. Mas para que os palestinos tenham esse controle de volta sobre Gaza, eles vão ter que passar por uma reforma interna, essa é a exigência dos americanos, vão ter de abrir mão de qualquer processo nos tribunais internacionais contra Benjamin Netanyahu e, claro, vão ter de atender todas as exigências dos americanos. Só então, só nessas condições é que a autoridade palestina poderá voltar a ter algum tipo de soberania sobre Gaza e voltar, eventualmente, a controlar Gaza. Neste momento, claro, é muita indefinição ainda sobre como esse plano vai ser implementado, quais tropas serão essas. Ontem o governo americano anunciou que a Indonésia e o Azerbaijão mandariam tropas e que outros países também fariam parte. Mas ninguém sabe exatamente como isso vai acontecer, principalmente, Fabíola, porque ontem, enquanto a votação acontecia, o Hamas soltou um comunicado dizendo que não aceita o plano. E aí fica a pergunta: como implementar tudo isso quando, de um lado, existe, claro, um país, basicamente um grupo que não aceita. E outro aspecto, o governo de Israel criticou a resolução, porque a resolução fala que, em algum momento, a soberania palestina precisaria ser considerada. Sequer confirma, sequer crava que o Estado palestino deve existir. Apenas aponta que isso pode ser o caminho. E o governo de Israel deixou absolutamente escancarado de que não aceitará essa discussão. É isso. Jamil Chad, muito obrigada. Entregou cenário, conexão, simpatia. Eu fiquei em dúvida aqui, Fabíola, se fala. você me permite. Eu queria saber se o Jamil está perto da casa dele, se esse é o cenário que nós vamos vislumbrar quando formos visitá-lo. Nossa! Olha, eu estava a caminho da escola dos meus filhos, não é exatamente o bairro, mas é perto de casa. É tudo a mesma cara. Esse jeitinho. É tudo igual. É esse jeitinho, Vamos fazer umas... Mas pode vir, viu? Pode vir. O Sakamoto vai fazer umas entradas ao vivo aqui do Centrão para você ver o que é realidade. Só para você saber o que é realidade. Tá certo. Mas ó, em benefício da gente, em detrimento do Jamil, Genebra, a cerveja é impagável de cara. Então, pelo menos no Centrão tem litrão. E ontem, no lançamento do livro dele, teve cerveja de graça para o pessoal. Tudo bem que não deu para metade da fila, mas o pessoal bebeu. Eu ia até fazer esse comentário aqui, parabenizar o Sakamoto pelo livro. Aqui é a cidade da OIT, como ele conhece muito bem, Organização Internacional do Trabalho, e que lida com um tema que, obviamente, toca profundamente ali no livro do Sakamoto. Então,
Parabéns aqui, Sakamoto. A próxima vez eu vou aparecer só por conta dessa cerveja grátis, porque aqui a gente está muito sóbrio aqui com esse preço, viu? Ó, um beijo. Vambora, que o tempo voa. Tchau, tchau. Obrigada, Obrigado, Jamil. Um abraço.